Seja bem-vindo, seja bem-vindas a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de direito previdenciário do IEPREV, comigo, Amanda Faria Mapa, e hoje recebendo um convidado muito especial. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um nome que dispensa apresentações, mas eu vou falar o currículo até para honrar essa história maravilhosa. É o professor João Batista Lázari. Ele é pós-doutor em Direito. Acabei de descobrir que ele tem 2 doutorados, pessoal. Tem condições um negócio desse? Doutor em Direito Público pela Universidade na Itália e doutor e mestre também em Ciência Jurídica pela Univale. Ele já atuou como advogado do Banco do Brasil. Isso eu achei incrível. Esse início de carreira, né, no concurso público foi daí. Atuou como procurador federal, então também já esteve do outro lado. Depois, né, veio ali para o Poder Judiciário como magistrado federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atuou na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, é professor de diversos cursos de pós-graduação e ele é um palestrante incrível. Eu não gosto de perder nenhuma palestra, sou aluna também e, além disso, o professor João Batista Lázari, ele é membro titular da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social e da Academia de Letras de Direito Previdenciário. Que ele é um escritor, não preciso nem falar, eu acho que é um escritor do grande best-seller, né? Manual de Direito Previdenciário. Foi o que eu utilizei ali desde quando eu estava engatinhando ali no Previdenciário. Eu ia até trazer o meu manual para ter um autógrafo aqui, mas eu vim direto de casa, não passei no escritório e eu tenho um problema, porque em casa eu tenho o meu primeiro manual, que é de 2009, um verde. Eu falei, não, esse eu não posso levar. O novo fica no escritório, né? Mas o antigo tá lá porque eu me apego assim. E, querendo ou não, eu gosto de guardar no descarto, porque tem toda uma história do previdenciário. O previdenciário, ele vai se moldando à sociedade. Então, guardo lá, tenho o meu lá. E estou muito feliz de estar aqui, honrada de recebê-lo. Agradeço já a presença, a disponibilidade. Doutor João Batista Lázari. Muito obrigado, doutora Amanda, pela saudação, pela oportunidade de participar desse podcast. Uma iniciativa muito bonita. Eu acho muito importante, saudável, para que todos possam aproveitar discussões atuais do direito previdenciário. Então, aqui estou à disposição para colaborar, para debatermos temas importantes para quem atua na área previdenciária ou mesmo queira atuar e também, eventualmente, tem interesse por questões relacionadas aos temas da Previdência Social. Nossa, que bom, que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva, mas antes da gente entrar na temática do direito previdenciário, que, claro, todo mundo está aqui nos ouvindo para saber um pouquinho mais, para se atualizar um pouquinho mais, e a gente vai falar aí de grandes construções da jurisprudência, a importância dela para o direito previdenciário. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho do que está ali na coxia, né? Porque no palco, é claro, todo mundo conhece o professor. Mas ali na coxia eu quero saber um pouquinho dessa história, como que começou, como que o professor veio para o previdenciário, né? Conta um pouquinho para a gente de como que foi isso daí. Estou atuando no âmbito previdenciário há 30 anos, né? Porque, como você mencionou, eu, quando logo após me formar, eu já trabalhava, já era concursado do Banco do Brasil, passei para o quadro jurídico do banco, isso no ano de 93. E o meu objetivo era fazer o concurso para a magistratura federal, e aí comecei a me preparar. E aí surgiu no meio do caminho o concurso para ser procurador autárquico do INSS. Ah, então já foi direto, porque quando a gente é procurador federal, tem várias autarquias que o procurador atua, mas então já foi para o Fui INSS. direcionado. Na época, Aham. na época dos concursos, você fazia direcionado para determinado órgão, né? E aí surgiu a oportunidade, fiz, e aí comecei a atuar em maio de 94 como procurador do INSS específico. Aí permaneci 2 anos e quando mudei, então, em 96 para a magistratura federal. Na magistratura federal, o direito previdenciário, o principal ramo de demandas judiciais, e então a gente se envolve. E aí também comecei a, já no início,
naquela época de 96, 97, comecei a ministrar aulas do direito previdenciário para alunos de graduação, para preparação para concurso da magistratura, e também me voltei a escrever, porque nós tínhamos uma doutrina muito pobre ainda no âmbito previdenciário, há 30 anos atrás, então necessitava, até pela necessidade de preparar as aulas, de estudar, passava resumos para os meus alunos, para fazer até uma apostilazinha para o pessoal ter um conteúdo. Porque nessa época não tinha, assim, nenhuma especialização em direito previdenciário, né? Era uma matéria que ficava meio de lado ali, né? Não despertava muito interesse, não, nem da advocacia, nem dos alunos. Então, vamos dizer assim, era em segundo plano, né? E com o passar dos anos, na verdade, à medida que, se a gente observar, a população brasileira vem envelhecendo nessas últimas décadas, o número de pessoas que passaram a ter benefícios previdenciários cresceu muito, o número de prestações, como, por exemplo, do BPC, se ampliou demais, que também surgiu a partir da Lei 8.743 de 93, começou a ser concedida a partir de 94 em diante. Então, houve uma ampliação muito grande de beneficiários e de possíveis beneficiários da Previdência Social. Evidentemente, a Previdência concede muitos benefícios, mas também nega muitos benefícios. E aí começou a surgir uma demanda nova, um interesse maior da advocacia também pela questão previdenciária, e até porque o INSS, quando demandado e há condenação, ela é um bom pagador, né? Vamos dizer assim, não há risco. A execução não é frustrada, né? Não é frustrada, então isso evidentemente. E todas as famílias tem alguém que está aposentado, vai se aposentar, ou depende de algum benefício, aí tem a questão do rural, tem a questão das pessoas que trabalham em atividades nocivas à saúde, a questão da idade que vem para as pessoas buscarem também sua aposentadoria e assim por diante. E aí tem também, nesse tempo, a gente percebeu uma crescente muito grande também em regimes próprios de previdência social, envolvendo servidores públicos, que antes caminhava estava no ramo do direito administrativo e migrou para o direito previdenciário a partir de quando os benefícios passaram a ser contributivos. E aí, então, a partir também do ano de 94, começou a mudar esse histórico. Então, o direito previdenciário começou a tomar um corpo muito grande. Hoje, o INSS é o ente mais demandado no nosso país, já há vários anos, com mais demandas judiciais. Então, todos os dias são milhares de novas ações, estima em torno de 6 mil novos processos por dia na Justiça, só de matéria previdenciária. Então, essa crescente, surgiu também uma necessidade de ter mais profissionais, mais advogados preparados para atuarem, e surgiu os interesses por pós-graduação, por cursos de curta duração. O próprio IEPREV foi um instituto pioneiro, nós fizemos muitas pós-graduações, muitas edições aqui com o Dr. Roberto, muitos cursos. Então, tem uma história, né, que vem atrás disso na construção do momento que a gente está hoje. Então, eu diria assim, nesses 30 anos eu consegui fazer um acompanhamento dessa evolução toda. Então, é por isso que a gente às vezes se torna conhecido, porque a gente foi vivenciando, estando presente, não só no sul do Brasil, mas também para os outros estados, assim, a nível nacional, né? Esse interesse hoje é nacional, não é regional, né? É verdade. E o professor falou uma coisa importante, que o previdenciário ele foi ali paulatinamente sendo construído, né? Não foi do dia para a noite, agora nós temos um código de direito previdenciário. Não, são leis esparsas, são instruções normativas, portarias do INSS, medidas provisórias. E o previdenciário foi acontecendo, na verdade. Ele surgiu realmente dessa necessidade ali, tanto da demanda das pessoas pelos benefícios, como da resposta do governo em editar atos normativos para fazer essa cobertura desses riscos sociais, para abranger a proteção social, como de fato tem que ser tendenciosamente mais ampliativa. Mas a gente, né, não tem um consolidado, né, uma consolidação de leis, uma codificação. E aí surge a importância da jurisprudência, né? Justamente. Nós temos no âmbito previdenciário
como você bem mencionou, muitas normas, né? E normas esparsas. Então, por exemplo, quem vai atuar no âmbito previdenciário, se ele for fazer a leitura da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, vamos supor, só como está no portal do Planalto, lá a lei, na sua redação atual, ele não vai compreender o direito previdenciário porque a lei está desatualizada, que não foi atualizada pelas emendas nem a 20, né, a emenda última agora aqui, a que nós tivemos, de 2019. Então, a legislação, ela está assim, vamos dizer, tem que ser muito conhecedor para poder entender e poder atuar no dia a dia, além de ter o decreto regulamentador, que é o 3.048, a instrução AIN, também que trata da parte dos benefícios, e portarias quase que diárias. Isso é um ponto interessante, que há uns 2 anos atrás eu fiquei preocupado, porque, digo assim, porque como professor, né, como a gente fica querendo, fica pensando em quem chega na área previdenciária, e muitos advogados chegando para poder querer atuar, começa a lei, vê a lei e vai ficar perdido, né? Aí eu fiz um projeto junto com o professor Carlos Alberto Pereira de Castro, que a gente sempre escreve junto, que é também um amigo muito querido desses 30 anos, que a gente também se conheceu, e que ele é juiz do trabalho, e a gente fez um comentários à lei de benefícios da Previdência Social, mas com o objetivo de analisar cada artigo e dizer o que se estava valendo, não estava valendo, ou onde ele tinha que procurar o assunto relacionado àquela temática, trazendo o enquadramento, que daí, ao fazer uma leitura da lei, anotada e comentada, ele pudesse situar. E trazendo também, como você mencionou, a questão da jurisprudência, porque hoje, se a gente observar nos tribunais superiores, o principal tema de repetitivos e repercussões gerais, e até nos Supremos de ADI, é em matéria previdenciária. É o grande volume também no âmbito dos tribunais superiores. Além de nós termos a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados, que hoje tem muitas súmulas, e também os representativos de controvérsia, que dão uma orientação jurisprudencial importante no âmbito principalmente dos juizados especiais federais, onde tramitam a maioria das demandas previdenciárias, hoje, cujo valor da causa é até 60 salários mínimos, né? Então, a jurisprudência, ela tem se construído. Então, por exemplo, nós tivemos a última reforma da Previdência em 2019. A reforma toda está sendo questionada através, na grande maioria delas, dos artigos questionados em ADIs, que estão lá no Supremo Tribunal Federal. A conclusão dos julgamentos ainda não aconteceu, salvo a que trata do cálculo da pensão por morte, que o Supremo entendeu por manter, mas tudo é questionado, né? Tudo é debatido, então, e impacta na vida das pessoas. Então, a jurisprudência, ela é muito importante porque há muita margem de interpretação em relação às normas, seja no seu aspecto de constitucionalidade relacionados aos princípios que regem o direito da Seguridade Social, o direito previdenciário, seja na melhor interpretação. Então, por exemplo, nós tivemos agora recentemente um debate que mexeu muito, que é o caso da revisão da vida toda, que seria para revisar benefícios para um cálculo mais favorável, considerando contribuições mais antigas, anteriores a julho de 94. O STJ já tinha firmado tese favorável em repetitivo, o Supremo também. Muita gente começou a receber o benefício revisado, né, por essa tese, em sede ali de tutela de evidência, de urgência, enfim. E aí, depois, mesmo com a repercussão geral não transitada em julgado, ainda porque tinha embargos pendentes, o Supremo julgou uma outra ADI que tinha da lei, entendendo em sentido contrário. Houve mudança de ministros no Supremo entre um julgamento e outro, e isso pode vir a acontecer. Mas o grande problema hoje, na formação dos precedentes, que eles são vinculantes, esses precedentes que nós chamamos de qualificados, né, que vêm dos tribunais superiores, nós temos hoje um dilema muito grande, né? O aspecto econômico, o custo econômico das decisões,
e a proteção social. Então, o que acontece muitas vezes? A AGU, que faz a defesa do INSS, da Previdência em juízo, ela, principalmente em teses jurídicas, como essa que nós estamos falando aí da revisão da vida toda. Da desaposentação aconteceu isso também, né? Exatamente, na desaposentação, na própria revisão da pensão por morte, Sim. lá em 95. E teses assim mais amplas, há um levantamento sempre de números, porque se revisa benefícios já concedidos e tem uma prospecção futura desses benefícios no futuro, quanto isso vai representar de diferença a serem pagas. E os números são astronômicos. E aí o que acontece que a gente percebe? Há uma ponderação muito importante no âmbito dos tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal, entre a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema e a ampliação da proteção social, com ganhos maiores, com valores mais que tornem os benefícios com um valor de recuperação de perdas que muitas vezes ocorrem, ou de escolha de benefícios com melhores valores, né? Então, o Supremo, ele, vamos dizer assim, ele fica balançando muitas vezes entre um lado e o outro. E a gente sabe que, no momento atual, o lado econômico da balança parece que está com mais peso do que o lado da proteção social. Isso que eu ia falar. O que eu observo, assim, não só eu, diversos advogados, pesquisadores, né, dessa área, olhando pelos olhos, né, assim, de fora, se distanciando um pouquinho, assim, né, da pessoa que está ali julgando, a gente distanciando de questões processuais, porque, né, teve o pedido de destaque, enfim, olhando de fora. A gente tem percebido um julgamento político. Será que a gente pode falar isso? Está acontecendo nessas situações um julgamento político e não jurídico? Porque juridicamente falando, em aplicação de lei, ou até de recolhimento de contribuição previdenciária, olha, os recolhimentos previdenciários foram feitos antes de 94. A desaposentação, tudo bem, a gente tem ali o artigo que proíbe, né, a renúncia à aposentadoria. Então, em questão de direito, a gente tem a lei ali e queria se mitigar isso. Mas com relação à revisão da vida toda e até outros ainda que estão por vir, eu acho que o principal medo é esse, é o julgamento ser destoado da questão jurídica e ser um julgamento político. Eu diria assim, aquilo que eu coloco, na verdade é assim, você tem dentro do texto constitucional princípios que colocam que nenhum benefício poderá ser majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio, lá no 195. Sim. Você tem no 201 que a Previdência deve manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, eu acho que é uma ponderação existente entre princípios constitucionais e também a sustentabilidade do sistema. Então, eu não diria assim no aspecto, talvez, político ou ideológico, né? Eu diria assim, político, que a gente pode considerar, mas no sentido de políticas públicas, no sentido de manutenção de uma estrutura, e a gente está vendo, por exemplo, só para colocar, para que a gente compreenda, na medida que o Supremo está concluindo ainda os julgamentos das ADIs sobre a reforma de 2019, nós vemos todos os dias nos meios de comunicação a indicação de uma necessidade de uma nova reforma da Previdência, porque a que foi feita em 2019 não foi suficiente, porque a gente vê o crescente déficit que se apresenta ano a ano num volume alto, né? A preocupação já, 2025 também o orçamento que foi apresentado, a despesa na área da Seguridade Social está muito ampliada. Então, o que acontece? Acaba, evidentemente, tendo uma pressão, que a gente pode dizer até política nesse ponto, né? Assim, olha, como que o Supremo vai declarar inconstitucional a questão de mudanças de regras pela emenda de 2019, se já está se falando numa outra mudança, de outra reforma para endurecer ainda mais as regras, porque aqui que foi feito em 2019 ainda não foi suficiente.
Sabe que eu faço muito um parâmetro, assim, em situações como essa, com uma sentença trabalhista, por exemplo. Olha, é direito da pessoa receber aquele crédito alimentar ali, de um valor que está ali, encampado ali na sentença. Mas se for executado esse valor de forma integral, a empresa vai fechar. E se a empresa fechar, quantos empregos vão se perder? Então eu vejo muito isso, que na seara trabalhista tem muito esse balanço. Vamos parcelar para que a empresa consiga pagar, mas que o trabalhador também consiga ter os seus direitos, não talvez da forma que queria, mas preservando. Eu vejo muito isso, né? Ter sempre que equilibrar uma coisa e outra. Falando da reforma, o professor Barroso, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante um dia comigo. Ele falou, não existe reforma ou fazer reforma. A Previdência está em reforma sempre, né? Não foi feita uma reforma ou vai ser feita outra. Está em reforma. Porque, de fato, a Previdência tem que acompanhar a sociedade. A sociedade vai mudando, né? E mudando não só a questão etária, que é clara para todas, diminuição do número de filhos, como também, por exemplo, hoje a gente tem muito mais empreendedores, está tendo uma evasão, né, do segurado obrigatório ali, carteira assinada, indo muito para o MEI, o que pode cair, a arrecadação também, que a gente sabe que o MEI é uma forma mais simplificada. Então, a Previdência Social, ao meu ver, vai ter que sempre acompanhar essas mudanças que vão acontecendo do Brasil em si, né, da população em si. Se você tocou num ponto, alguns pontos importantes, né? Se a gente pensar o que acontece, que está acontecendo no modelo de trabalho e emprego na nossa sociedade. Então, isso reflete diretamente no âmbito da Previdência. Então, nós temos hoje muitos trabalhadores que eles não estão incluídos no sistema, porque eles trabalham por conta própria. Basta ver um exemplo claro, motoristas de aplicativo. Sim. Uma grande maioria não contribui. Acaba não se formalizando. Não se formalizando. Né? Então, nós temos muita informalidade. Uhum. A informalidade ela se ampliou demais no nosso país. E qual é a consequência que a gente já está vendo isso? O aumento da concessão de benefícios de prestação continuada, seja no aspecto da deficiência, que aí pega a incapacidade laboral junto, seja no aspecto também da idade, porque são pessoas que não preenchem os requisitos para aposentadoria. Então, nós viemos ampliando muito isso. Verdade. Nós temos uma bomba relógio. E é um sistema não contributivo, né? Lembrando disso. Não contributivo. E aí amplia-se o gasto, que é o que está mais chamando a atenção hoje. Quando a gente comenta do MEI e da dona de casa de baixa renda, são contribuições 5% sobre o salário mínimo, que, na verdade, não sustenta, não é suficiente para garantir um benefício de um salário mínimo a ser pago. E evidentemente, e aí você cria uma inclusão, mas uma inclusão que a contribuição não é suficiente para garantir o benefício, e não tem, no caso do MEI, o empregador para contrapor como é o do empregado. E aí o equilíbrio financeiro atuarial vai caindo. E nós temos hoje, a maioria das pessoas, as empresas já não querem contratar empregados, querem fazer a terceirização. E o Supremo tem entendido que pode isso acontecer em todas as áreas. Então, cada vez nós temos menos empregos formalizados. Sim. A gente vê assim, mas o desemprego está tão baixo hoje. É que o desemprego ele não é medido pelo número de pessoas empregadas. O desemprego é medido pelo número de pessoas que buscam emprego. Uhum. Então, na verdade, hoje nós temos cada vez menos pessoas buscando emprego, porque a maioria virou empreendedor, virou dono do seu próprio negócio, virou MEI. E aí é isso que está acontecendo. E não contribui, ou quando contribui com uma alíquota muito baixa. Aí nós temos as desonerações de folha de pagamento para diversos setores, que está sempre na pauta do Congresso, porque as empresas também ficam muito oneradas para manter uma folha e pagar todas as contribuições. Mas e aí tudo isso o que acontece? A receita, o orçamento vai cada vez descendo e o pagamento de benefícios está cada vez subindo, então dá um desencontro. A receita cai e a despesa com pagamento sobe, e aí cria o déficit que nós temos atualmente. Então, o problema do modelo que nós temos hoje, que eu diria que a gente está saindo num modelo
que é, vamos dizer assim, contributivo puro, para um modelo que hoje, vamos dizer assim, quase que misto, né? Porque mesmo quem não Verdade. contribui recebe benefício. Verdade. Então, alguns contribuem para receber e outros não contribuem e também recebem. E aí vem, por exemplo, o que hoje talvez esteja mais evidente, que talvez uma reforma vai modificar, que é o que está na pauta mais gritante, é para que o BPC eles tenha algumas alterações no sentido, principalmente na questão da idade que é concedido, né? Porque a idade que é o mesmo da aposentadoria, então muitas vezes as pessoas, por que eu vou contribuir se na idade de 65 anos eu posso ter um BPC sem contribuição? E a maioria dos benefícios dessas pessoas que contribuem com a alíquota, com a alíquota reduzida é um salário mínimo, é o mesmo valor. E aí a Então, diferença vai ficar só na questão de não ter o 13º salário. não ter o Então, abono anual, eventualmente não ter um benefício de incapacidade temporária, mas é, são as diferenças não são sim, tão significativas para a sim, não pessoa. são. Não são tão significativas. E você falou em a questão, né, de o STJ, né, já ter pacificado a questão da terceirização e tudo. E aí, voltando nessa importância da jurisprudência, eu acho que é interessante a gente explicar, porque muita gente confunde isso. É uma temática muito processualista, de raiz muito processualista, e as pessoas misturam o que é precedente, o que é súmula, o que é tema repetitivo. Explica pra gente, assim, de uma forma que Sim, fica mais, né, mais claro. claro, assim, qual usar um, qual usar outro, tem uma hierarquia. Muito bem, Amanda. Assim, nós, no Código de Processo Civil de 2015, houve uma cultura, uma valorização muito dos precedentes pelo novo Código de Processo Civil. E com o objetivo de gerar mais segurança jurídica, de evitar uma jurisprudência flutuante, né, que fique se alterando a todo momento. Então, evidentemente, o Supremo está no ápice de todo esse sistema. Então, quando tiver uma ADI, que é uma decisão de controle concentrado de constitucionalidade, por exemplo, nós temos muitos ADIs na área previdenciária, ela é vinculante, então todos os tribunais têm que seguir aquela orientação, se a norma for, seja no sentido da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma, né? Então, então, quando o Supremo decide em matéria em forma concentrada a constitucionalidade. Nós temos súmula vinculante. A súmula vinculante é só do Supremo também. Qual é a diferença da súmula vinculante? Ela vincula o judiciário, todas as instâncias inferiores, e também a administração pública. Quando há, por exemplo, a súmula vinculante 33, que tratou da aposentadoria especial, nos regimes próprios, mandando aplicar as regras do regime geral enquanto não houvesse regulamentação. Um exemplo de súmula vinculante. E não houve ainda, inclusive, né? No âmbito da União, com a reforma de 2019, houve a criação de regras específicas e a aplicação subsidiária ainda, né, também continua. Dos outros regimes próprios, à medida das suas mudanças também, algumas regrinhas foram criadas, mas aplica-se praticamente o que é do regime geral. Porque a lei complementar, propriamente dito, não houve aprovação ainda, então só alguns critérios de concessão e se aguarda essa lei complementar até hoje. Aí quando a gente fala, tem no âmbito do Supremo ainda, as repercussões gerais. São muitas, né? Por exemplo, tem uma repercussão geral que foi decidida, que é a 1215 lá do Supremo, que diz que conta como para efeito de tempo de contribuição e de carência o período de benefício de auxílio-doença, agora auxílio por incapacidade temporária, quando intercalado com atividade elaborativa. Então, é uma repercussão geral que orienta toda a jurisprudência a ser seguida também por todos os tribunais. Mas, por exemplo, então a repercussão geral do Supremo ela se sobrepõe ao repetitivo do STJ. Vou dar um exemplo que, por exemplo, o STJ tinha decidido em repetitivo com relação aos vigilantes, né? Que poderia ser considerado como especial a atividade do vigilante pelo aspecto do risco, pelo uso de arma de fogo, ou mesmo quem, na verdade, com ou sem uso de arma de fogo, o STJ chegou a dizer, pelo risco, enfim, que teria no desempenho do seu dia a dia. E
estava se concedendo aposentadoria especial, reconhecendo o tempo de vigilante. Aí houve o recebimento de uma repercussão geral a respeito disso. O Supremo não julgou ainda, mas provavelmente o Supremo vai dizer, assim, eu não sei o que o Supremo vai dizer, mas eu imagino que ele vai dizer que não. Seguindo uma lógica Uma aí. lógica, né? Até porque quando o Supremo examinou para a Guarda Civil, Sim. entendeu que não haveria reconhecimento de atividade especial para o Guarda Civil. Então, eu estou só fazendo assim uma ilação. Então, o que acontece? Embora o STJ decida, se o Supremo entender que a questão não tem reflexo constitucional, o repetitivo do STJ é o que vai prevalecer. Mas se o Supremo ainda admitir, vai ficar na repercussão geral do Supremo que vai prevalecer. Então, o Supremo, principalmente, nós temos esses aspectos das ADIs, das súmulas vinculantes, das repercussões gerais, que são os mais importantes da forma de decisão, né? E no âmbito do STJ são os repetitivos, né? As uniformizações que se tem, que a gente chama de PUIL lá, né? Os pedidos de uniformização de lei federal também, que são decididos em sessões. No caso da matéria previdenciária, pela primeira sessão que decide. Então, por exemplo, tem várias matérias lá relacionadas, por exemplo, à questão do ruído, que o STJ decidiu, recentemente lá que foi decidido quando é ruído variável, como é que se analisa, né, que é pelo pico do ruído e tal. Então, é uma matéria infraconstitucional. Então, a tese do repetitivo vai se aplicar para toda a jurisdição, para todos os tribunais, seja juizados, também se aplica e tudo mais. E aí nós temos, fora isso, os tribunais também a nível regional podem julgar os seus incidentes de assunção de competência, os IACs, como o STJ também pode julgar, né? Mas tem também IRDR, e daí vincula a nível regional da sua jurisprudência cada tribunal regional federal em matéria previdenciária. E temos ainda, no âmbito dos juizados, pela TNU, as suas súmulas e os representativos de controvérsia. Só que da decisão também da TNU, pode-se chegar ao STJ, quando contrariar a jurisprudência dominante do STJ, ou até o Supremo também por recurso extraordinário, quando for o caso. E aí nós temos todo mês decisões novas que vão surgindo, né? Posicionamentos novos em várias matérias importantes, que vão desde o salário maternidade, o auxílio reclusão, a pensão por morte, a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial. É infinito, né? Os temas que são afetados e são decididos para se chegar, então, a uma uniformização de interpretação, para evitar essa pulverização de entendimentos em matéria de direito. Agora, tem um outro ponto muito relevante, que às vezes a tese está construída e é favorável, e a parte não é beneficiada pela questão da produção da prova, pela prova que é examinada. Então, por exemplo, isso é muito importante. A TNU tem lá um representativo de controvérsia que admite o reconhecimento do tempo antes dos 12 anos de idade. É a jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal, do STJ. Isso do segurado especial, né? É do segurado especial de qualquer trabalhador, né? De geral. Mas o que tem ensejado mais embates é justamente o rural, né? O especial. Segurado. Aí, o que acontece na prática? Não é que todos que vão pedir o reconhecimento dos 8 aos 12, dos 7 aos 12, vão levar. Inclusive, até a exceção, né? É difícil comprovar. A tese jurídica diz pode. Mas aí vem o julgamento, que é a conciliação entre a tese e a questão fática. E a interpretação fática é de cada caso. Sim. E aí vai depender de onde for julgado, da análise dos julgadores, se há prova suficiente ou convincente de que efetivamente houve o trabalho naquele período e que aquele trabalho realmente era relevante e considerá-lo ou não na contagem do tempo. Então é isso que a gente tem que entender. Que não, além de ter até porque os tribunais superiores e até mesmo a TNU fixam teses para ser aplicado a determinadas situações fáticas. Mas o exame da tese, adequação ao caso concreto, quem faz são as instâncias inferiores.
Então, muitas vezes, alguém vai entrar com uma ação judicial, tem a tese favorável, mas tem uma prova fraca da questão fática, o êxito não é garantido. Por isso que, às vezes, a pessoa fica inconformada, porque, pô, mas a tese é favorável, já tem julgado, e por que que o meu processo não foi procedente? É a questão do exame e da apreciação disso, né? O professor falou uma coisa muito importante e que nós, advogados previdenciários, sentimos na pele, ainda mais com a questão das redes sociais hoje, né? Então, divulga lá, trabalhador reconhece tempo dos 7 aos 12 anos. E isso é divulgado. E aí, a pessoa já chega, eu preciso contar também, que eu trabalhei também. Então, é isso. Nós, advogados previdenciários, sentimos isso todos os dias, principalmente com essa repercussão que tem desses julgados nas redes. E a pessoa pega aquilo ali e acha que vai enquadrar em qualquer situação, e não é bem assim, né? Com relação a alguns temas recentes e que estão aí em voga em relação à jurisprudência, a gente tem a questão do salário maternidade, né? Que está aí, caiu a questão da carência, né? Caiu, muito bem. Isso também foi através da ADI, a ADI 2110, que era uma questão que tinha a exigência de carência para contribuinte individual, para segurado facultativa e para segurado especial, que era 10 meses, né? E aí o Supremo entendeu que, por um tratamento isonômico entre as demais seguradas e no sentido da proteção da família e da criança, não se poderia exigir essa carência, que não seria adequado. E aí declarou inconstitucionalidade da exigência dessa carência. Mas, não tendo carência, tem que ter qualidade de segurado. Então, isso é importante. Qualidade de segurado ou por estar contribuindo, ou por estar em período de graça, que a gente chama, que é o prazo do artigo 15 da Lei de Benefícios, que pode ser 12, 24 até 36 meses, né? Dependendo do caso. E aí pode gerar, então mantém a qualidade de segurado. Então, na data do parto, na data da adoção, deve haver a qualidade de segurado, embora não tenha mais a exigência do número mínimo de contribuições. Para seguradas empregadas, seja a empregada uma empresa ou doméstica, e trabalhadora avulsa já não existia, e existia com as demais, e o Supremo, então, julgou inconstitucional essa exigência. E isso foi uma mudança muito grande, porque assim, para ficar claro, o que acontece? Uma contribuinte individual, por exemplo, né, uma autônoma, profissional liberal, como exigia 10 meses de carência, ela tinha que já começar a pagar para depois pensar em engravidar, porque se ela começasse a pagar durante a gestação, ela não ia gozar do benefício de salário maternidade, que é um benefício pago aí por 120 dias, nesses casos, né, da segurada autônoma. Até pode prorrogar em alguns casos da segurada obrigatória, que a empresa adere, enfim, a esses programas de empresa cidadã, mas de forma geral são 120 dias. E aí agora surge, então, posso dizer, isso é uma pergunta, né? Surge uma nova tese aí da contribuição única, ou milagre da contribuição única, porque a segurada, vamos colocar uma situação prática, ela está grávida, não estava pagando, tinha perdido a qualidade segurada, não estava no período de graça, não tinha essa carência, e ela então faz uma contribuição, ela vai poder receber o benefício. Sim, ela só tem que tomar o cuidado de que tem que fazer a inscrição, está escrita, e tem que ter uma contribuição em dia, né? Em dia, exatamente. isso é importante. É importante, né? Porque se a contribuição não é feita em dia, aí ela não é suficiente para garantir o benefício, então, evidentemente. E também tem que cuidar, porque não vai ser uma contribuição pelo teto que vai garantir um salário maternidade pelo teto, porque nessa situação existe uma regra de cálculo, que é a média dos 12 últimos salários de contribuição, podendo chegar a 15. Então, se ela não tiver contribuição nos 12, não tiver, pode retroceder a 15, mas se ela também não tiver, então você vai diluir, tu vai pegar os meses que não tiver contribuição para chegar a 12, vai botar contribuição como sendo 0, vai fazer a média e aí vai dar valor de um salário mínimo na prática. Nossa, então, muito bem lembrado, porque quando a gente falava do milagre da contribuição única, era isso, né, que a pessoa pagava pelo teto e calculava pelo teto. Calculava pelo teto. Então, no salário de maternidade não vai acontecer. Vai ser um milagre pelo fato dela receber um benefício, mas não vai ser com relação à renda mensal inicial, a RMI.
Não vai ser o do teto. Se ela fizer uma contribuição pelo teto, ela não vai ganhar um benefício pelo teto. Nossa, esse aí foi Porque tem o cálculo, né? uma sacada boa, verdade. Tem o cálculo, então não vai adiantar. Faz o recolhimento no mínimo ali. Aí no fim vai fazer pelo mínimo, vai ganhar o mínimo, o e mínimo. aí então... E aí, quem sabe depois do período também que ela recebeu, os 4 meses, ela continue a contribuir para a Previdência, isso motive ela e ela permaneça numa inclusão previdenciária, né? Ah, não, claro, isso aí Importante. é o que eu falo. A Seguridade, eu faço muito esse parâmetro. Você tem seu carro, você paga o seguro do seu carro. Você não vai pagar o seguro seu, né? Do seu corpo, da sua integridade, da sua capacidade elaborativa, né? Então, isso aí é obrigatório, assim, né? Exatamente. Aí pode, às vezes, até ser uma inscrição até como o MEI, né? Vai garantir, Sim, e uns 5% do salário mínimo ainda vai garantir o vai garantir o benefício, né? benefício, vai proteger seus dependentes, Isso, né? Com exatamente. Então é muito certeza. importante para efeito de inclusão e proteção. Se a gente observar como seguro, é o seguro mais barato que existe Sim. e a poupança mais rentável. Sim, verdade, Né? Porque verdade. nenhuma aplicação financeira, se alguém colocar 5% sobre o salário mínimo, depois de 15 anos, vai receber um salário mínimo de Vitalício. E vitalício. ainda com chance de deixar Pensão uma por pensão morte. por morte. Verdade. Agora, com relação. Nós tivemos também a do cálculo da pensão por morte, mas que já está consolidado, né? A da pensão por morte, o cálculo de ser 50% para o grupo familiar, mais 10% por dependente, já o Supremo entendeu que O que caiu muito o valor cai final bastante, né? da pensão Tem por uma morte. discussão que a gente tem ainda, estão surgindo paralelas a essa, por exemplo, que tem outra discussão do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, porque a Sim. pensão ela é decorrente, calculado 60%, 70%, 80% sobre a aposentadoria de quem é aposentado, ou se ele não Ou. tivesse, dá como se a aposentadoria Uhum, por incapacidade permanente que ele teria direito. uhum, Então vai depender da causa da morte. uhum. Mas existe, por outro lado, ainda a discussão que o Supremo não concluiu, repercussão geral 1.300, se pode haver a diferenciação de cálculo entre uma incapacidade de acidente de trabalho e de uma incapacidade de causa diversa. Então, isso pode refletir também na questão do cálculo da pensão por morte, não a questão das cotas, Porque né? quando é acidente de trabalho, a gente tem a alíquota de 100%. 100%. 100%. Quando não é, aí vai depender, né, de uma possível aposentadoria anterior ou vai fazer o cálculo, né? Uhum. E isso vai ter um reflexo grande, a gente vai ter que aguardar. E outro que a gente está com andamento também é com relação à aposentadoria especial. Esse ainda está discutindo, né? Nós temos uma DI, que é a da aposentadoria especial, que está 2-2 o julgamento ainda, que se discute a validade ter idade mínima, o aspecto do coeficiente de cálculo e da vedação da conversão do tempo especial depois da reforma de 2019, né? Essa é uma DI que, por enquanto, está empatado, não se sabe qual vai ser o resultado, que também é muito importante, né? Porque a pessoa, às vezes, trabalhou, esgotou sua capacidade de tolerância à exposição a agentes nocivos, ela não atingiu a idade, que agora é 60 anos, pela regra permanente, e aí, às vezes, ela está com 50 e ela tem que trabalhar mais 10 anos para se aposentar. Então, isso pode levar ela a uma incapacidade no meio do caminho, salvo se ela, às vezes, muda de atividade, mas aí, muitas vezes, a pessoa não consegue alterar, sair de uma atividade insalubre para uma salubre, até pelo fato do trabalho que ela desempenhou até aquele momento. E aí ela vai ter que continuar trabalhando, ainda que seja numa... Pela questão até atingir a idade para aposentadoria. Então, se ela já atingiu lá o tempo necessário para aposentadoria especial, só falta a idade, mesmo que ela saia da atividade especial, ela poderá, com os 60, que é o tempo da idade da aposentadoria especial, se aposentar, mas ela vai ter que esperar aquela idade para poder ter direito à aposentadoria. Então, é esse o ponto. Hoje, muitas vezes, a saúde dela nessa idade já está um pouco debilitada, né? E ela teria que aguardar ainda mais. Se a gente pensar que alguns níveis de insalubridade mais grave, a aposentadoria era com 15 anos, bastava 15 anos, e a gente pensa, se estava fixado em 15 anos, é porque, de fato, era muito agressivo à saúde da pessoa, né? Isso. E a gente vê isso também, né? No dia a dia, a gente vê muitos, principalmente aqui na região de Minas, né?
que tem muitos mineiros que atuam em mina de subsolo. Então, a gente vê, de fato, presencia a degradação da saúde da pessoa. E aí ficou com o quesito etário, se distanciou dessa proteção da saúde do trabalhador e talvez até mais, seria talvez até um desincentivo aí às empresas a melhorarem o ambiente, porque a pessoa vai ter que continuar trabalhando ali, É verdade. né? A gente sempre tem esse dilema, né, da atividade especial. A empresa melhorar as condições de trabalho, porque o objetivo, a aposentadoria especial, não pode ser objetivo de vida de ninguém, né? Na verdade, o objetivo deve ser a atividade salubre. Uhum. O grande obstáculo é, em algumas atividades, como você falou, a mineração ou atividade que hoje nós temos muitas com ruídos nas indústrias, né? Contato com agentes químicos, a exposição a agentes biológicos em muitos também, nos hospitais, às vezes até na atividade de recolhimento de lixo e outras, é quase muito difícil eliminar a nocividade da atividade, né? Então, nesse ponto, fica esse obstáculo, né, da idade mínima, mas teria que se ter, talvez, um acompanhamento melhor também da saúde do trabalhador, né, nesse aspecto. Se você não tem que esgotar a capacidade de trabalho daquela pessoa. Talvez rodiziando, né, permitindo que ela fique fora um determinado período, ou melhorando muito a questão dos EPIs, e também o acompanhamento mais, assim, vamos dizer, médico, né, com exames regulares para ver como é que está a saúde, como você eventualmente está adquirindo alguma doença ocupacional e tudo mais. Então, acho que tem que ter esse olhar também, porque senão nós vamos ter uma situação de ampliar muito o número de pessoas aposentadas por incapacidade. Sim, verdade. Tem algum outro julgamento que está pendente, assim, que o professor recomenda que a gente deve acompanhar, que também vai ter uma repercussão Eu grande? diria assim que eu acho que hoje o que interessa muito, principalmente aos advogados e até às partes que tem que acompanhar é o tema 1124 do STJ, que é uma discussão sobre os atrasados das ações que são propostas em juízo quando há apresentação de documentos novos só na fase judicial. Há uma discussão se os atrasados seriam desde a data da entrada do requerimento ou somente a partir da citação da Previdência na ação judicial. Por ser um novo documento que o Por serem INSS documentos não analisou. não teve análise. E aí o STJ está por decidir esse tema, e isso tem relação também a questão do prévio requerimento administrativo, se ainda é caso ou não de falta de interesse de agir porque não provocou ou não levou esses documentos na via administrativa antes, só em juízo, e então tem esses dois aspectos. Então, o STJ vai analisar esse tema 1124, né? Quando não for caso de falta de interesse de agir, né? Se os atrasados é desde a DER ou desde o ajuizamento da ação. A jurisprudência até então dava desde a DER, mas hoje não se pode ter muita segurança do que virá. Mas isso tem um reflexo muito grande, principalmente para quem tem ações ajuizadas ou vai propor ações, porque os atrasados são muito importantes, né? Principalmente, às vezes, uma ação que for em deferimento do benefício ou que está se pedindo a revisão de um já concedido, então tem um impacto muito significativo. Verdade, verdade. E o que eu vejo acontecendo na prática é que a pessoa entra com a documentação, porque, né, enfim, está ali acessível. Hoje em dia o canal virtual de acesso ao INSS é muito amplo, muito aberto, inclusive aumentou o número de requerimentos, talvez até justamente por essa facilidade de acesso, essa possibilidade. E entra ali com o pedido do jeito que está, o INSS indefere. Aí o que acontece? Procura um advogado para orientar, e aí sim que o advogado, que está munido ali do conhecimento jurídico, vai robustecer esse processo e vai correr atrás de documentos, novos PPPs, às vezes LTCAT, às vezes, seja rural, por exemplo, mais provas, e entende, né, o que acontece, porque é um processo, né, e as pessoas, eu vou pedir a minha aposentadoria, é um processo, né, então as pessoas, né, não têm o conhecimento disso, faz o requerimento ali e quando vem para uma orientação jurídica é que de fato vai robustecer esse processo. Então, e esse é um tema que, de fato, vai muito gerar relevante, muito relevante. Aí talvez e que as ações não estão sendo suspensas para aguardar. Está havendo suspensão o STJ determinou até o julgamento final para efeito do pagamento dos atrasados ou não, né?
Pode ocorrer a implantação do benefício, mas os atrasados fica pendente. Sim. E todas estão pendentes. As que têm essa discussão, sim. Essa discussão. Por isso é um volume muito grande, né? Mas está implantando o benefício porque a questão é só os atrasados. É só os atrasados. Se vai pagar desde a DER ou desde a nova juntada. Ou se necessitará de um novo requerimento administrativo. Ainda tem isso, né? Isso também, em alguns casos. Em alguns casos. Então, por isso que, por segurança jurídica, eventualmente, reuniu toda a documentação que antes não tinha, talvez ser mais seguro fazer um novo requerimento da via administrativa para garantir uma nova DER, né? E, de qualquer forma, ajuizando com a DER antiga para demonstrar que já existia com os documentos. Porque se lá na ação judicial for entendido que Verdade. não havia interesse de agir com relação à primeira DER, já se garantiu a segunda. Né? Garantiu a segunda DER. Então a estratégia pode ser essa, né? Excelente dica do professor Lázari, gente. Entra com um novo requerimento. Na verdade, pede desde a primeira DER, mas se garante fazendo um novo requerimento administrativo completo, para que o INSS tenha a oportunidade de, às vezes, conceder administrativamente com essa nova documentação também, né? Isso, e nada impede que concedido administrativamente, se continue a discutir em relação ao direito à DER antiga, né? Isso pode acontecer, mas pelo menos garantiu uma delas, né? Professor, a gente está já caminhando para o final, né? Que prazer recebê-lo aqui. Eu tenho uma última pergunta. A gente está vivendo uma instabilidade jurídica ou não? Isso é inerente à seara jurídica? Eu acho que é inerente. Sempre a gente tem precedentes, se a gente olhar historicamente, a jurisprudência sempre oscila, né? Ela não é uma coisa assim que, vamos dizer, a interpretação ela é passível de alteração, né? E a jurisprudência ela também amadurece, ela se constrói também com outros elementos, né? É mais difícil mudar quando nós temos a jurisprudência consolidada através pelos tribunais superiores, né? Para você mudar, a não ser que tenha uma mudança legislativa, né? Que tenha alguma questão, a forma de revisão é muito estreita, né? Então, a partir dessa mudança da formação dos precedentes qualificados, a jurisprudência, uma vez formada nesses precedentes, ela muito dificilmente vai ser alterada. Então, essa é uma grande vantagem. Mas, enquanto isso, é o normal. Agora, aí aquilo que, voltando aqui à questão anterior, às vezes, mesmo com a jurisprudência consolidada, os julgamentos dos casos podem ser diferentes. Sim. Em virtude da prova produzida, da análise dessa prova pelos julgadores das instâncias inferiores, porque as instâncias superiores elas não examinam provas, elas examinam teses. Então, se constrói teses e se aplica seus fatos daqueles autos que vão ser examinados. E aí, então, isso nós vamos ter sempre essa oscilação. E o outro aspecto também é que, dependendo do momento econômico vivido, da situação em geral, às vezes nós podemos perceber que os tribunais, a balança pende um pouquinho mais pela proteção social e menos, como eu falei, pelo econômico. Eu diria que hoje, não é só no previdenciário, se você for acompanhar o tributário também está assim, o trabalhista está assim, talvez a balança está pesando mais para o lado econômico. Então, são momentos, são contextos, né? Hoje, um contexto que a gente vive de austeridade econômica muito forte, né? Uma cobrança muito forte pela austeridade, principalmente quando envolve entes públicos, né? Pela questão do equilíbrio que tem que ter no todo. Então, eu acredito que assim, a gente tem que sempre observar, tem que ser muito paciencioso, né? E construir sempre tese, uma boa argumentação jurídica para poder ser exitoso, né? E sempre muito preocupação no âmbito previdenciário com prova. Isso. Agradeço demais. A gente está finalizando aqui esse podcast com um grande nome e um lindo nome. Lázari, estava falando com ele que eu sou apaixonada por esse nome. Deixa um recado final aqui pra gente e me explica a origem desse nome, pra gente finalizar aqui e fechar com chave de ouro. Tá bem, Amanda. Então tá bem. Essa é a origem italiana, né? Então, minha família tem por parte de pais
sobrenome Lazzari, né? E por parte de mãe Colpani, os dois são da Itália, né? Ainda tem o Company, lindo. Então, é por isso, né? Da origem italiana, do norte da Itália. E, evidentemente, né? Por isso que eu fiz também doutorado na Itália, pós-doutorado na Itália, então isso justifica quando você mencionou, né? Por essa ligação. E eu adoro a Itália, né? Um país lindo, maravilhoso, né? Então, está relacionado a isso. E a Itália já teve a honra de ter esse cidadão brasileiro como italiano também? Eu estou em processo de Ai, que obter a legal. cidadania também, né, italiana. Que bom, que bom. Professor, muito obrigada, te agradeço demais. Quer deixar uma palavra final? Também, Amanda, agradeço demais a oportunidade, quero deixar aqui um abraço a todos que nos ouvem e desejar sempre muito sucesso e que tenhamos uma proteção social ampla, plena e digna, que seja capaz de oferecer a todas as pessoas que buscam na Previdência Social um benefício que atendam às necessidades, né, de ter uma proteção social adequada diante dos casos que se apresentam. Parafraseando o professor, proteção social ampla, plena e digna. Não preciso falar mais nada. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço. Abraço a todos.